Muito bom dia! Hoje nós vamos falar sobre queda de cabelo e calvície. Gente, nós estamos no mês de junho de 2022, essa é a atualização sobre Nato Cap Hair Plus. Então vamos lá, vamos começar logo. Primeiro a gente precisa entender o tipo de queda. Por que o nosso cabelo ele cai mais na região das entradas e no topo da cabeça? Então veja, a gente tem dois padrões, né? Primeiro o padrão de calvície feminino. Esse padrão de calvície feminino, veja, ele começa aqui, ó, no topo da cabeça e aí ele vai aumentando, né? Vai progredindo até a pessoa perder totalmente essa parte do fio ou aqui nas entradas também. No caso dos homens, ele tem outro tipo de padrão, ele também vai no topo da cabeça, mas aí tem as entradas bem pertinentes e aí normalmente acaba ficando com esse cenário. Por que a gente perde mais cabelo nessa região? Porque nós temos tecidos diferentes. Então, o tecido que foi desenvolvido lá na formação embriológica, lá na formação do bebê, o tecido desta região é diferente do tecido das laterais. Por isso que quando se faz implante capilar, você tira parte desta região e coloca aqui. E aí você não tem mais o problema da queda capilar. Nessa região, nós temos muitos receptores de dihidrotestosterona. Esses receptores, essa grande quantidade de receptores, é o que leva à queda capilar. E aí eu vou mais para frente, eu vou explicar como alguns medicamentos funcionam. Aí a gente vai ver aqui, gente, olha só, a pele, né? Essa pele desta região aí, da região do topo da cabeça e das laterais. O fio de cabelo tem vasos, né, que alimentam. Então veja aqui, ó, os vasos que vão alimentar o fio do cabelo. Por esses vasos é onde chegam os nutrientes, as vitaminas para a produção do fio, para crescimento desse fio. Aí tem a glândula sebácea aqui, que são as glândulas que liberam, né, um tipo de gordura para lubrificar aí os fios. Quando essa glândula ela trabalha muito, você acaba tendo oleosidade, caspa, seborreia. Mas é importante você ter um pouco de oleosidade para você lubrificar aí esses fios. Passando um pouquinho para frente, a gente vai ver a estrutura do fio de cabelo. Então, olha só, a estrutura, a fibra do cabelo é uma proteína composta de aminoácidos que se faltar a proteína no nosso corpo, o cabelo vai cair. Por isso que muitas pessoas que fazem dietas muito restritivas, principalmente aquelas pessoas que não comem carne, que elas são vegetarianas, veganas, elas acabam precisando repor essa quantidade de vitaminas e de aminoácidos para que elas não tenham problema de queda capilar. Porque se o cabelo ele é composto basicamente de aminoácidos, se você não tem aminoácidos, automaticamente você não tem produção do fio de cabelo. E aí você acaba tendo comprometimento também capilar. Então aqui a gente tem novamente a corrente sanguínea, onde chegam os nutrientes, o folículo, né? O folículo é toda essa parte que está interna, né, no fio capilar, que é na pele, onde a gente não enxerga. Então, o folículo capilar ele está todinho dentro da nossa pele. Aí o bulbo, que é essa como se fosse a raiz do cabelo, né? Quando a gente fala do Nato Cap Hair, o Nato Cap Hair Plus, ele vai diretamente aqui, gente. É esta ação dele, é aqui no bulbo capilar. Tá? Então a gente tem a glândula sebácea novamente, e aí você tem todas as outras funções aqui que fazem parte do fio de cabelo. Então essa é a haste capilar, tem a medula do fio, córtex, cutícula e haste capilar. Quando vai fazer tintura progressiva, você tem uma abertura de todas essas cutículas aqui. Então você acaba, por isso que tem dano, o cabelo quebra, porque você tem que abrir todas essas cutículas para conseguir clarear ou tingir o cabelo. Para existir cabelo, então, você precisa ter, além da proteína, que são carnes, outros alimentos, necessita de vitaminas do complexo, aqui tá erradinho, tá? Mas é complexo B, folato, magnésio, vitamina D, betaína e zinco. Esses outros compostos, eles fazem parte do processo de formação da fibra capilar. Então, por isso que alguns medicamentos, né, principalmente suplementos alimentares, contêm o complexo B, folato, magnésio, vitamina D principalmente, para ajudar na produção do fio capilar. Nos processos bioquímicos para a formação do fio do cabelo, você precisa desses nutrientes aí.
Cabelo, a estrutura, né, da queratina, que é praticamente o que o cabelo é composto totalmente de queratina, é uma sopa de letrinhas. Então veja aqui a gente está entrando aqui na parte bem atômica, digamos, né, do fio do cabelo. Então é como se a gente tivesse lá chegando lá, pegando o microscópio e diminuindo até chegar nessa composição aqui. Então você tem um átomo que forma uma molécula, que forma a queratina, aí você vem para as microfibras que elas vão se juntando, córtex, até chegar na escama no fio capilar. Então, olha, todos esses processos. Cada um desses processos, gente, passa por um processo bioquímico para chegar para ser transformado. Então, por exemplo, eu tenho aqui a queratina. Para ela formar a microfibra, ela passa por um processo. Esses processos é onde tem o grande problema aí para causar queda capilar. Porque nesses processos existem enzimas envolvidas, existem várias células envolvidas, e aí, dependendo do nosso estilo de vida, dependendo de medicamentos, entre outros fatores, você pode ter comprometimento. Então, se você tem comprometimento em algum desses processos de transformação, você tem queda capilar, você tem problemas no couro cabeludo, você tem enfraquecimento do fio e até morte do fio. Alguns fatores que influenciam a queda. Os principais fatores, falta de nutrientes, né? Se o cabelo é composto, basicamente de vitaminas e de complexos, né? Principalmente complexo B, ele é uma queratina que precisa de aminoácidos, então se eu não tenho aminoácidos que vêm de carnes, você acaba tendo problema aí de queda de cabelo. Então, esses fatores são os principais que influenciam. Consumo de álcool. O álcool, ele participa de uma reação do corpo. Vamos entender o seguinte, existe um general no corpo que vai sinalizar, olha, precisa produzir cabelo, precisa produzir agora unha, precisa produzir agora, a pessoa se machucou, então a gente vai lá criar uma célula de proteção para não vir bactérias. É um general do nosso corpo. Esse general, ele sinaliza para o nascimento de cabelos. Mas se você tem um consumo de álcool exagerado, esse álcool ele impede que esse general do nosso corpo sinalize para a produção de fio de cabelo. Então, se você aí está passando por um processo de queda capilar intensa, se o nosso cliente está passando por uma queda de capilar intensa, ele precisa reduzir ou até parar o consumo de álcool por algum determinado tempo, até esse corpo voltar a produzir o cabelo, voltar a ter a sinalização para a produção de fio de cabelo. Excesso de açúcar. O açúcar ele é extremamente inflamatório. Quando você tem processos inflamatórios, qualquer processo inflamatório no corpo provoca queda de cabelo. Então, o açúcar é um deles. Então, excesso de açúcar também provoca queda de cabelo. Cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica claro que o principal fator é a absorção de nutrientes, né? Porque se você tem uma redução do seu estômago, do seu intestino, se você tira parte do seu intestino, você tem um comprometimento na absorção de nutrientes. Lembrando que se o nosso cabelo é basicamente composto e precisa de nutrientes, se você não tem nutrientes, você não tem cabelo. Então, a cirurgia bariátrica, ela envolve o fator nutricional e também o fator estressante, porque a pessoa, ela muda ali o estilo de vida dela, né? O hábito, né, de consumo que ela tinha, que era muito intenso, para um consumo muito reduzido, e aquele estresse todo também libera muito cortisol, e aí o cortisol também pode provocar a queda de cabelo. Toxinas dos alimentos. Hoje já se sabe que os alimentos, né, eles possuem 50% menos nutrientes do que 30 anos atrás. Então, olha só, gente, o mesmo alimento, a mesma cenoura, banana, batata, tudo aquilo que a gente comia 30, 40 anos atrás, hoje nós temos 50% menos nutrientes. Então, se você tem menos nutrientes no seu alimento, você acaba tendo... É muito importante a suplementação, porque se você não suplementa, é muito difícil, através da nossa alimentação, a gente conseguir ter a quantidade necessária de nutrientes que o nosso corpo necessita. E aí, se você consome uma quantidade pequena de nutrientes, o seu corpo ele vai usar os nutrientes para aquilo que é fundamental. Então, ele vai usar esses nutrientes para as funções renais, para o coração, para a respiração,
para os movimentos, e óbvio que o cabelo, que é menos importante, ele vai deixar pouco nutriente. Por isso que também a falta de nutrientes que está relacionado aí aos alimentos que hoje nós consumimos e o excesso de toxinas. Então, os alimentos atuais, além de terem menos nutrientes, eles têm um aumento de toxinas. Então, veja só, é um alimento contaminado, que causa, né, uma reação no nosso corpo inflamatória, então ele já vai provocar uma inflamação e menos nutrientes. Então, olha só a quantidade de fatores que a gente tem aqui que podem levar a esta queda capilar. E aí a gente tem o ciclo, né, do fio do cabelo, né, são as fases. A gente tem a primeira fase, que é a fase anágena, essa primeira fase aqui, a fase catágena, telógena, e aí ele volta. Esta primeira fase aqui é uma das fases mais importantes, que é a fase que o cabelo ele vai efetivamente crescer. Em média, nosso cabelo ele cresce 1 centímetro por mês, e esta fase aqui ela pode durar de 3 a 6 anos. Então, quanto maior esse tempo, menor a queda. 85% dos nossos fios estão na fase anágena, nessa fase de crescimento. Quando você tem um processo que diminui a fase anágena, ou seja, o cabelo ele deveria durar 5 anos, 6 anos, ele passa a durar 2, não dá tempo da fase catágena e telógena aqui repor e crescer novos fios de cabelo. Então o cabelo acaba caindo e você tem falhas no couro cabeludo. A fase catágena, que é a fase de repouso, então o cabelo ele fica sem crescer, então essa fase aqui. Aqui nessa fase anágena, gente, é a fase que chega nutriente, que o cabelo está a todo vapor sendo produzido e crescendo. Essa fase catágena, veja só, olha aqui, a gente já não tem mais os vasos sanguíneos chegando aqui. Então a gente já não tem mais nutriente chegando no fio do cabelo. Ele tá ali, mas ele a qualquer momento ele vai se deslocar e cair. E aí, quando ele se desloca, ele cai, olha só, já tem um outro fiozinho aqui, ó, já nascendo para repor esse fio que caiu. A fase catágena, ela demora de 1 a 2 semanas e a fase telógena de 5 a 6 semanas. Quando a gente prende muito o cabelo, quando a gente faz muita tração, muita trança, coloca muito aplique, muita escova, que você fica puxando muito o cabelo, você acaba encurtando a vida do fio, porque esse processo aqui, que o cabelo vai se deslocar, você acaba antecipando esse processo. Então aqui que o cabelo duraria mais, alguns meses, ele acaba caindo muito mais rápido, porque você tem uma tração. Você puxa muito o seu cabelo e ele acaba se deslocando antes do tempo de vida dele. Essas fases, cada fase dessa passa por vários processos bioquímicos. Novamente, para que esse cabelo cresça, você precisa de nutrientes, processos bioquímicos, para que o cabelo possa crescer, se desenvolver e não cair e não ir rapidamente para essas outras fases. Quando a gente existem alguns medicamentos que aceleram isso. Então, por isso que alguns medicamentos causam queda capilar. Porque ao invés de deixar o cabelo aqui na fase anágena e deixar o cabelo com o ciclo de vida dele normal, ele vai e sinaliza para o cabelo que já tem que ir para a fase catágena. Então, principalmente medicamentos para doenças autoimunes, né, os corticoides da vida, né, eles acabam acelerando bastante esse processo aqui. Então, o cabelo dura muito menos, a vida dele é muito encurtada. Existe uma queda normal, então nosso cabelo ele cai em média 100 fios por dia, é uma queda normal, que são aqueles fios que estão aqui nessa fase telógena aqui, que eles vão cair para o nascimento de novos fios. Então, é uma queda até que dentro do normal, até 100 fios de cabelos por dia. Quem tem cabelo muito longo acaba percebendo mais, então às vezes a gente tem uma impressão que o cabelo está caindo bastante, mas na verdade é porque o seu cabelo é um pouco mais longo, então dá realmente essa impressão. O eflúvio, aí a gente já vai entrar para as doenças, tá? O eflúvio telógeno é a doença hoje que é uma das principais causadoras da queda capilar. E aí diversos fatores desencadeiam, em média, né, 2 a 3 meses após essa ativação.
Então você tem aí uma queda de cabelo muito rápida, muito intensa, de uma hora só. Então é desesperador, é um tipo de queda de cabelo desesperadora, porque é muito cabelo caindo o tempo inteiro. Para que a gente tenha, gente, esse cenário aqui, com esse couro cabeludo aqui muito sem cabelo, perceptível, você tem que ter perdido já 50% dos fios. Então veja só, para aparecer o couro cabeludo, 50% do seu cabelo já foi embora. Então muitas vezes a gente demora muito para ter uma ação, para entender por que o cabelo está caindo, para tomar ter uma atitude realmente, e aí começam a aparecer aí as falhas no couro cabeludo. O eflúvio telógeno, ele é caracterizado pela diminuição da fase anágena. Então vamos voltar lá para a gente entender. Olha só onde ele faz, ó. Ele diminui essa primeira fase, que era a fase do crescimento do fio, certo? Então se ele diminui essa fase, você acaba tendo também um comprometimento. Quais são os fatores, né, que levam a esta fase, né? Você tem alguns fatores. Ó, o Covid hoje é um dos principais fatores, estresse, medicamentos, cirurgia bariátrica, perda excessiva de peso por conta de uma dieta alimentar, febre, que são os processos inflamatórios, inflamações, disfunção na tireoide. E também existe um outro fator que é o pós-parto, porque o pós-parto você acaba tendo quando a mulher está grávida, a mulher ela fica mais tempo nessa fase aqui, na fase anágena. Então, o cabelo cai muito pouco quando ela está grávida. Quando ela tem o bebê, ela acaba carregando todo aquele cabelo que não caiu, cai tudo de uma vez. Por isso que ela tem a impressão que ela está com queda. Na verdade, é porque o cabelo dela estava muito, né? Não estava caindo na gestação, e aí quando ela tem o bebê, o cabelo acaba caindo todo de uma vez. Uma outra situação é quando a mulher também para de tomar anticoncepcional. Se ela para de tomar anticoncepcional, é a mesma situação. Ela ficou um bom tempo na fase anágena, o cabelo estava caindo muito pouco, e aí quando ela para de tomar o anticoncepcional, o cabelo cai todo de uma vez. Então, o cabelo que estava lá, então ela tem uma impressão que ela está com uma queda muito intensa, que pode melhorar sozinha, como não. Então, precisa ter um alerta, né? Se o cabelo não parar, essa queda não parar de cair, precisa ter uma ação. E aí a gente também tem no eflúvio telógeno o agudo e o crônico. O agudo, ele é passageiro, o cabelo volta sozinho. Então você teve uma queda de cabelo intensa porque você tomou o medicamento. Parou de tomar o medicamento, depois de 1-2 meses o cabelo volta ao normal para aquela queda. Só que a gente está vendo um cenário agora muito intenso, que é o eflúvio telógeno crônico. As pessoas não têm mais um freio entre um problema e outro. Então, você acaba tomando medicamento, daqui a pouco você tem um estresse muito profundo, logo na sequência você você acaba comendo demais, o seu corpo fica inflamado, aí logo em seguida você faz uma dieta muito restritiva, ou seja, você acaba tendo uma sequência muito grande de situações, né, que provocam esse eflúvio telógeno, e aí ele passa a ser crônico. Muito comum entre nas mulheres entre 30 e 60 anos. Nesse caso, a gente precisa tratar, porque o cabelo não volta sozinho, tá? E olha que informação importante. Estudos mostraram que pessoas em que o nível de vitamina D esteja dentro dos padrões possuem redução da queda capilar. Então, esta é uma dica importante, gente. Medir a vitamina D no corpo e verificar se ela está dentro do padrão normal, que isso também ajuda a não provocar a queda de cabelo. Então, qual que é o objetivo principal do tratamento com o Nato Cap Hair Plus? Ele vai inibir a fase catágena. Esse é o principal objetivo. Lembra lá a fase catágena, que é a fase de queda do cabelo. Então, a gente, por algumas reações bioquímicas, a gente inibe a fase de queda do cabelo. Essa inibição ela dá por alguns fatores. Primeiro, porque a gente consegue inibir uma enzima, que é a enzima prostaglandina D2 sintetase. É um nome complicado, mas é uma enzima que ela é liberada na inflamação.
ela vai reduzir a fase anágena e aumentar a fase catágena e telógena. Então, essa enzima, ela vai lá e ela vai sinalizar que é para o cabelo morrer. Gente, olha, vamos morrer cabelo. Essa enzima vai lá e faz isso. É o soldadinho que vai lá e faz isso. Por que esse soldadinho foi liberado? Por um processo inflamatório. Novamente, quais são os processos inflamatórios? Aí são as doenças, alimentação irregular, excesso de açúcar, excesso de álcool, todos esses processos, todas essas ações, elas vão provocar um aumento desta prostaglandina aqui. Então, se eu tenho excesso dela, eu acabo levando meu cabelo para a fase de morte, além disso também causando a morte dos vasos sanguíneos. Olha como é importante, porque se eu provoco a morte dos meus vasos sanguíneos, automaticamente não chega mais nutriente. Então, se eu não tenho nutriente naquele local, o cabelo também vai cair bastante. Então, uma queda de cabelo bem intensa que, se não tratada, pode inclusive levar à morte do bulbo capilar aí e deixar a pessoa aí com uma calvície. Aí a gente também tem a alopecia androgenética. A principal causa da queda dessa alopecia androgenética que é cerca de 80%, né, das pessoas que têm queda capilares têm a alopecia androgenética, ela está envolvida com o hormônio, na verdade, né? Ela reduz a fase anágena e aumenta a fase catágena e telógena. Então, a reação normalmente é parecida com o eflúvio telógeno. Só que aqui ela é multifatorial, o tratamento precisa ter tratamento, porque senão é irreversível, ela causa a morte do bulbo capilar, é uma queda menos intensa, então não é aquela queda de cabelo que você vai notar o ralo do banheiro lá cheio de fio, não, ela é uma queda capilar menos intensa e ela está diretamente relacionada ao aumento da dihidrotestosterona, que é um derivado da testosterona. Quem tem testosterona? Todo mundo, mulheres e homens. Contudo, é predominante nos homens, o homem tem uma quantidade maior de testosterona, mas a mulher também tem. Então, se você tem uma disfunção aqui e você tem um aumento da testosterona e um aumento da conversão da testosterona em dihidrotestosterona, você acaba ligando aonde? Naqueles receptores que estão no topo da cabeça. Lembra que eu falei no início? No topo da nossa cabeça existem muitos receptores androgênicos, que são os receptores de dihidrotestosterona. Então, se nesta região eu tenho muitos receptores que provocam queda de cabelo, e aí eu tenho uma situação que meu corpo está produzindo muita dihidrotestosterona, eu vou ter uma queda de cabelo intensa. Só que essa queda, ela vai indo aos poucos, afina o fio de cabelo e ela tem mais ou menos essa característica aqui. No caso do homem, as entradas, o topo da cabeça. No caso da mulher, ela vai aumentando essa linha aqui central do couro cabeludo e as entradas também. Ela está, gente, novamente, 80% da queda de cabelo está relacionada à alopecia androgenética. Então, ela precisa de tratamento. Normalmente, ela é multifatorial, porque ela vai depender de diversos fatores do seu organismo. Então, por que o nosso organismo passa a produzir muita dihidrotestosterona? Porque você tem um estilo de vida ruim, porque você não pratica atividade física, aí a gente chega naquela situação, né? O que tem a ver queda capilar com atividade física? Tudo a ver. Porque se o seu corpo não é ativo e você tem problemas de produção hormonal, ou se você tem desequilíbrio na produção hormonal, você acaba tendo um comprometimento aí nesse hormônio e automaticamente você vai ter um aumento da dihidrotestosterona e queda capilar. Então, está muito ligado ao estilo de vida. Excesso de açúcar, excesso de massas, estilo de vida muito estressante, qualidade do sono, aí entram muitos fatores. Por isso que uma qualidade de vida relacionada ao nosso corpo, gente, ele é totalmente integrado. Então, você achar que é um fator único que provocou aquilo, esqueça. São vários fatores, várias situações que levam a uma situação, né? E aí, como que é esse mecanismo, da testosterona?
Então, eu tenho lá a testosterona sendo produzida no meu corpo, a 5-alfa-redutase, que é uma enzima, é um soldadinho que vai lá e converte testosterona em dihidrotestosterona. Gente, o nosso corpo também precisa de dihidrotestosterona, tá? Não é que o nosso corpo não tem que produzir, não, ele tem. Só que essa dihidrotestosterona, ela é 6 vezes mais potente que a testosterona. Então, ela é muito potente e ela tem muitos receptores no couro cabeludo, no topo da cabeça e na frente, que provoca essa queda. Aí a gente entra aqui onde o minoxidil e a finasterida atuam. O minoxidil e a finasterida atua diretamente nesta enzima, ela bloqueia essa enzima aqui. Só que ela bloqueia essa enzima, automaticamente você não produz mais dihidrotestosterona e aí você vai convertendo para outros caminhos, é uma bomba atômica isso aqui, e você tem muitos efeitos colaterais. Vários efeitos colaterais, né? Que eu já vou falar mais à frente. Então, ela atua somente nesse fator. Por que o Natocap Hair Plus é diferente? Porque ele atua nesse fator aqui, nessa enzima, de forma mais leve, não tão intensa. Então, ela bloqueia parte dessa enzima, então parte vai ser convertida em dihidrotestosterona, porque nosso corpo precisa, mas vai agir naquelas outras funções também. Por isso, às vezes, a pessoa fala, eu tomei minoxidil e não tive nenhum resultado, tomei finasterida e não tive nenhum resultado. Por quê? Você não tinha problema com a enzima, você não estava com problema com testosterona. Normalmente, a pessoa estava com problema com outra situação. Não era essa situação específica, ela estava com eflúvio telógeno, ela estava com problema lá dos vasos sanguíneos, então não vai ter função mesmo. Pelo contrário, ela pode ter ainda causar outros problemas no corpo dela que normalmente ela nem associa. Tá? Olha só o que acontece quando você bloqueia a testosterona. Então, se eu bloquear muito a minha testosterona através desses medicamentos, que são bloqueadores da enzima 5-alfa-redutase, o homem pode ter impotência, no caso das mulheres, baixa libido, aumento de celulite, problemas de memória, diminuição dos músculos, aumento do risco de câncer de mama. E se você bloquear muito essa testosterona, ela vai desviar para produzir outros hormônios. Então, se eu vou produzir outros hormônios em excesso, eu vou ter, vai desencadear no meu corpo vários problemas. E olha como é sério esses problemas. E às vezes as pessoas nem associam. Elas começam a ter problemas de memória muito intenso e não associam que é por conta do medicamento que ela usou para queda capilar. Ela começa a ter diminuição de músculo, o homem passa a ter impotência sexual, a mulher baixa libido. Olha como a qualidade de vida dessa pessoa pode ser comprometida simplesmente porque ela toma um medicamento para queda capilar. Então isso daqui é muito sério, isso daqui precisa ter uma atenção. A finasterida, ela tem muitos efeitos colaterais, né? A finasterida é um medicamento amplamente usado, que ele foi desenvolvido para câncer de próstata. É um produto, gente, novamente, desenvolvido para câncer de próstata. Como efeito colateral, foi notado que ele diminuía a queda de cabelo. Mas era um efeito colateral da finasterida. E aí, você tem aí alguns efeitos colaterais, inclusive tem um site falando somente sobre os efeitos colaterais da finasterida. Impotência, ansiedade, perda de memória, suicídio, malformação de órgão genital, então pessoas que tomam finasterida enquanto estão grávidas, às vezes nem sabem, dificuldade em ter ereção, perda da sensibilidade, disfunção sexual, mesmo depois da interrupção do tratamento. Então, existem homens que mesmo depois que param de tomar a finasterida, eles não voltam a ter a função sexual ativada. E aí, se você quiser, pesquise, porque existe um site específico falando somente sobre os efeitos colaterais da finasterida. Então, é um produto desenvolvido para câncer de próstata, que tem como efeito colateral a diminuição da queda de cabelo, mas que existem muitos efeitos colaterais que precisam ter atenção. O estresse, ele causa queda de cabelo pelo excesso de cortisol. Então, esse excesso de cortisol compromete o crescimento do cabelo, compromete o crescimento, a vida do cabelo. E aí a gente entra especificamente no Natocap Hair Plus.
que é este produto que realmente tem revolucionado, que agora nessa nova formulação a gente conseguiu manter um novo ativo, um nanotecnológico, né? Então aqui você tem uma nanocápsula com vários ativos dentro para ir direto lá no bulbo capilar. E aí ele vai inibir, né, aquela enzima que provoca queda de cabelo. É uma inibição seletiva, então não vai provocar outros problemas. Vai inibir a dihidrotestosterona de forma leve, sem efeitos colaterais. Aumento da circulação sanguínea, então se ele aumenta, melhora a circulação sanguínea, melhora o aporte de nutrientes no bulbo capilar. Ele aumenta também a quantidade de vasos dessa região. Ele já tem dentro da nanocápsula vitaminas do complexo B que vão direto no bulbo capilar. Então, essa vitamina B vai direto lá no foco do problema. Não vai depender da digestão, você ingerir a vitamina B, e a vitamina B ser usada para outras funções do seu corpo, não que você não necessite, precisa suplementar. Mas se você tem aqui uma nanotecnologia que permite você inserir diretamente no bulbo capilar, a reação é muito melhor. A nanocápsula é muito legal porque ela não permite que os ativos se degradem com o oxigênio. Porque muitos produtos, quando você espirra o produto, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele já perde a função. Com a nanocápsula, a gente conseguiu manter essa função até o bulbo capilar. Então, ele vai penetrar no bulbo capilar sem perder nenhuma função dele, porque interagiu com o meio ambiente, interagiu com o oxigênio. Vai inibir a 5-alfa-redutase, que é essa enzima que converte, né, a testosterona em dihidrotestosterona de forma leve, não é uma bomba que vai provocar os efeitos colaterais. E ainda tem outros efeitos muito importantes, que essa enzima, né, ela vai ser liberada em 12 horas no couro cabeludo. A nanotecnologia permite isso. Então, durante 12 horas vai ser liberado esses ativos, serão liberados ativos no couro cabeludo. Então, não é uma bomba de uma vez, em vários momentos durante o dia, essas nanocápsulas elas se abrem no bulbo capilar. Ela vai reduzir a inflamação, então lembra que um dos grandes processos de queda capilar estão envolvidas a inflamação, então pelo excesso, né, de uma vida muito atribulada, muito estresse, uma alimentação muito ruim, que provoca muita inflamação, o Natocap Hair Plus ele vai diminuir essa inflamação e vai aumentar os vasos sanguíneos. Aumentando a quantidade de vasos sanguíneos, você melhora a circulação ali no bulbo capilar. Na prática, né, ele melhora considerável dos resultados, não ocorrendo a perda dos ativos, ação em alopecia ou alopecia androgenética mais efetiva. Então, para aquelas pessoas que estão no processo da alopecia, ele é muito efetivo, ele é 3 vezes mais potente do que a versão anterior, sem efeitos colaterais. A liberação prolongada de 12 horas, isso é exclusivo em tônicos, não existe nenhum produto que tenha essa liberação em 12 horas. O Natocap Hair Plus ele possui muitos ativos, então é uma composição complexa com vários ativos para agir de diversas formas diferentes. Por que ele é diferente, né, dos outros produtos? Justamente por isso. Porque se eu tenho uma queda de cabelo que eu sequer sei a causa ou se essa queda é multifatorial, quando eu uso um produto que ele inibe somente a enzima, se a causa é outra, não vai resolver. Quando eu tenho o Natocap Hair Plus, eu tenho diversas funções agindo ao mesmo momento. Então, pode ser porque você tomou um medicamento que causou a morte dos seus vasos, o Natocap Hair Plus vai lá ativar esses vasos. Então, ele vai agir por diversas formas diferentes, por isso o resultado dele é tão efetivo. E aí a gente une o que tem de mais novo, né, em tecnologia com os melhores ativos. Então, é um produto realmente muito diferente. Ele foi mantido, né, a formulação do Natocap Hair com alguns outros ativos para o Natocap Hair Plus. Até porque, né, gente, nos últimos anos a gente tem passado por diversas situações aí onde a gente precisou se adaptar, então teve Covid, pandemia, então tudo isso fez com que o nosso corpo realmente tivesse reações totalmente atípicas do que a gente tinha no passado.
Por isso que a gente também teve que mudar o produto para se adaptar a esse novo corpo, que é um corpo muito mais estressado, é um corpo que passou por um processo inflamatório, que passou por muitos medicamentos. Então, o Natocap Hair Plus ele foi adaptado justamente pela necessidade dessa transformação que o nosso corpo vem passando. E aí, para você entender um pouquinho mais a nanotecnologia, né? Então, é uma nanocápsula dentro do tônico, então não é algo que você vai ingerir, mas que está dentro do tônico, muito pequeno. E aí, essa nanocápsula, quando ela chega lá no bulbo capilar, ela faz essa liberação. Então, ela vai abrindo aos poucos durante o dia e vai liberando os ativos direto no bulbo capilar. E o que era bom ficou ainda melhor. Com certeza é um produto inovador, com efeitos muito satisfatórios. Nós estamos muito felizes aqui com o resultado que a gente tem conseguido com esse produto, principalmente entendendo a importância de quem perde cabelo, o quanto que isto é complicado, né, para homens, mulheres, crianças, e a gente sabe da importância, né, desse cabelo, dessa moldura do rosto para todas as pessoas, seja por um fator estético, seja por um fator de autoestima, seja por um fator de proteção, porque o cabelo também é uma proteção, deixa a cabeça aquecida. Então, assim, por diversos fatores, a gente sabe a importância do cabelo, a importância para o ser humano do cabelo, né? A gente pode enumerar diversas situações onde a pessoa que perdeu o cabelo teve um comprometimento social, pessoal, autoestima em todos os aspectos da vida dela. A gente entende essa importância, a gente sabe que cabelo não é só estética, cabelo é qualidade de vida. Então, se você tem um cabelo saudável, bonito, com certeza muitos outros aspectos da sua vida também se tornarão melhores. Então, gente, esse é o recado. Hoje nós estamos com o produto registrado em mais de 40 países da Europa. Então aqui a gente tem a tabela, né, dos países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá. Esses são os países onde o Natocap Hair Plus já está registrado, já pode ser comercializado, né? Então isso também, né, confirma toda o nosso resultado, né, de tanto trabalho, esforço, profissionais envolvidos, um produto que hoje entra no mercado internacional com muita segurança, porque a gente sabe exatamente aquilo que a gente entrega. Um produto inovador, um produto que traz resultado, um produto que devolve a autoestima. Não deixando de ressaltar a importância, né, que tem a qualidade de vida em todas as funções do nosso corpo. De nada adianta a gente pegar um copo de água para tentar apagar um incêndio na mata amazônica. Então, se a gente tem um incêndio total no nosso corpo por estilo de vida, por uso de medicamentos, por uma alimentação inadequada, se a gente usar o Natocap Hair Plus, a gente terá um efeito de um copo de água dentro de uma queimada. Então, é importante que a gente olhe todos os aspectos. Se você, né, ter a possibilidade de fazer exames, de entender como que o corpo está, até porque para que você não fique dependente de um produto para o resto da vida. É um produto para ser usado de forma pontual. Então, eu uso o produto, daqui a pouco eu já tenho um processo, já reduziu aquele processo que foi pontual, meu cabelo voltou a crescer. Então, é importante ter isto, né, muito claro, para que a gente não tenha uma ilusão de que um único produto resolve todo o problema na nossa vida. Não. Se o cabelo está caindo, também várias outras funções do seu corpo podem estar comprometidas. Então, a gente precisa resolver, entender todas essas funções do corpo para que não seja necessário você passar o resto da vida tratando de queda capilar. Tá joia? É isso o recado para hoje, gente. Muito obrigada.